Olá, segundo ano, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem para iniciarmos mais uma semana de atividades, não é? E hoje nós vamos iniciar com português, tá certo? Então, vocês vão produzir um texto narrativo, tá bom? Vocês vão, do jeitinho de vocês, né, com a criatividade de vocês, vamos criar aí um texto narrativo sobre aquela hipopótamo que fugiu do zoológico. Vocês estão lembrados? Então, vocês vão voltar lá na página 54 para ler novamente o texto sobre a hipopótamo que fugiu do zoológico. Porque ela queria ver como era a vida lá fora. Mas ela voltou apenas com 2 minutos, ela retornou, né? Ela retornou. E o mais incrível é que ninguém precisou resgatá-la. Ela voltou de livre e espontânea vontade. Então, e lá na página 60, pede para fazer em grupo, mas não será necessário. Cada um vai fazer o seu texto na sua casa, tá bom? Com seus familiares. Pede para alguém ajudar, alguém aí, a mamãe, papai, ou tia, ou vó, tá certo? Ou a professora de reforço, pede para ajudar. Então, vocês vão voltar lá na página 54 para vocês reler o texto, né? Como já falei, vocês vão reler o texto. Então, vocês têm que ser, assim, bem criativo, que eu acredito que criatividade não irá faltar, não é verdade? Então, olha só. Primeiro, vocês pegam o caderno de vocês, tá certo? Porque vocês terão que responder umas perguntas, tá bom? Depois que vocês reler o texto, vocês irão responder as perguntas para vocês planejar o que vocês irão fazer, tá bom? Para vocês iniciarem o texto. Então, organizem o caderno de vocês, bem dessa forma, tá certo? Então, vocês colocam o nome da escola, tá certo? Coloca a data, no caso, a data de hoje, né? 19 de julho. Então, vocês vão colocar o título do texto, lá que vocês vão reler, né? Hipopótamo que escapa do zoológico, né? Então, depois vocês vão responder as perguntas, né? Umas perguntinhas que tem lá na página 60. E eu também vou colocar no vídeo, tá certo? Eu vou colocar no portal para vocês responder apenas, para vocês fazerem essa atividade, apenas o que for necessário fazer, porque tem parte que é para fazer em grupo e a gente vai fazer individual. Vai mudar só um pouquinho, porque vai ser individual, tá certo? Então, vocês vão responder as seguintes perguntas. Qual é o nome da hipopótamo? Então, vocês vão perceber que lá no texto não tem o nome da hipopótamo. Então, vocês vão criar um nome para elas. Vocês vão dar, tá bom? Um nome para ela. Então, assim, porque no 2, né? Na questão 2, vocês vão responder porque ela resolveu fugir. O que será que aconteceu que a hipopótamo resolveu fugir, não é? Ela estava triste, entediada, ela estava também curiosa para ver como é o mundo lá fora. E o que aconteceu, né? O que ela viu lá fora, do zoológico, que a fez voltar, né? Que a fez voltar depressa. Então, assim, essas perguntas vocês vão responder primeiro. Depois que vocês responderem, vocês irão fazer, o texto narrativo, tá bom? De vocês, com a criatividade de vocês, tá certo? Vocês irão organizar esse texto em, no mínimo, 3 parágrafos. Vocês sabem, né? O que é parágrafo? É esse espaçozinho aqui do texto, não é? Olha só, o espaçozinho do texto, tá bom? E vocês, no primeiro parágrafo, vocês podem falar, né, um pouco da hipopótamo, o nome dela, como ela é. Já no segundo parágrafo, vocês podem falar o motivo que ela fugiu. No terceiro parágrafo, vocês podem falar sobre o motivo dela ter voltado, não é?
que ela viu lá fora, que ela se decepcionou. Então, e aí ela voltou para o zoológico, tá bom? Então, vocês podem dividir o texto dessa forma. Depois que vocês escreverem, tá bom? Num rascunhozinho, vocês irão escrever numa folha à parte, tá bom? Da mesma forma que vocês organizaram o caderno para vocês responderem as questões, vocês vão pegar uma folha à parte. Esse texto narrativo não é para ficar no caderno, tá bom? É uma folha à parte, então vocês vão organizar, tá certo? Vocês vão organizar bem dessa maneira, da mesma forma que organizaram, com o nome da escola. Deixa um quadradinho também para vocês ilustrarem, fazer a ilustração, tá certo? E abaixo vocês escreverem o textozinho, tá bom? Então, vocês vão colocar o texto narrativo sobre a hipopótamo que fugiu do zoológico, tá bom? Então, vocês vão fazer da mesma forma, com o cabeçalho, com o nome de vocês também, porque essa folha vai voltar para a escola, não é? Então, quando vocês primeiro, vocês fazem num rascunho, tá bom? E depois vocês observam se vocês escreveram as palavras corretas, se iniciaram algumas palavras necessárias, né? Com letras maiúsculas, com letras minúsculas. Se vocês colocaram as letras maiúsculas e minúsculas corretamente, tá bom? Então, e algumas palavras, se estão corretas. Então, depois que vocês fazem essa correção no rascunho, vocês passam para uma folha, né? Para uma folha à parte. E essa folha vocês têm que mandar para a escola, porque nós vamos fazer um livro, não é? Um livro com todos os textos. Todo mundo vai mandar o seu texto para a escola para a gente formar um livro, tá certo? Um livro dos textos. E olha só, vai ser muito interessante, porque depois que nós formar esse livro, que a gente montar o livro com capa, né? Vai ter a capa do livro, vai ter todos os textos. Então, vocês irão levar, cada um vai levar um dia para casa, tá certo? Vai levar um dia para casa e vão ler com os familiares de vocês os textos dos colegas. E depois volta com o livro para outro coleguinha levar, ler com a família deles o que os outros coleguinhas produziram, tá bom? Depois volta para a escola e assim até todo mundo levar para casa, tá certo? E então, por isso que vocês têm que escrever o texto e olhar, observar se tem algumas palavras erradas. E presta atenção também, quando vocês for escrever com letras bem bonitinhas, organizadas, porque outras pessoas vão ler, né? Outras famílias, né, vão ler. Então, eles têm que compreender o que vocês escreveram. Então, presta atenção também na escrita, tá bom? Então, faz bem direitinho, tá certo? Combinado, não é? Então, essa é a atividade casa. Então, vamos agora para a atividade escola. Já na atividade escola, nós vamos fazer juntos, não é? Na escola. Então, nós vamos ler esse texto aqui, olha só. Esse texto aqui que fala sobre Bento. Que Bento, ele queria muito aprender a assobiar. Então, por que será que ele queria aprender a assobiar, não é? Bento era um menino muito legal e tinha um cachorrinho. O cachorrinho dele era chamado Chocolate. Quando foi um dia, né, ele passando assim na rua, ele viu outra criança brincando com o cachorrinho. E toda vez que a outra criança assobiava, o cachorrinho pulava nos braços dele. Então ele achou aquilo muito interessante e queria fazer a mesma coisa com Chocolate. Só que ele não aprendia a assobiar. Mas será se no final do texto ele consegue? Ele consegue ou não consegue? Então, a leitura do texto fica com vocês, tá bom? Vocês vão ver se ele consegue ou se ele não consegue. Sei que ele tenta muito. Ah, ele tenta, tá certo? E já na página 62, tá bom? Vocês vão, depois que vocês lerem o texto, vocês vão responder
as atividades, né? Responder a atividade que é relacionada ao texto. Então, se vocês lerem com atenção, vocês vão responder a atividade. E depois, né, vocês vão completar as palavras, né? Vocês vão observar as palavras que inicia com letra maiúscula e letra minúscula. E aí vocês já sabem, né? Nós já tivemos essa aula, né? Nós já tivemos essa aula, então não vai ser difícil para vocês. Então, por exemplo, Rodrigo, vocês sabem que Rodrigo é um nome de pessoas, não é? Então, é um nome próprio, então ele tem que escrever, ele tem que iniciar com letra maiúscula, não é? E, por exemplo, a palavra luva é uma palavra comum, então ela vai ser escrita, iniciar com letra minúscula, com L minúsculo, tá bom? E assim vocês vão fazendo as outras palavrinhas, vão completando com letra maiúscula e letra minúscula, tá certo? E já na outra atividade, vocês irão observar que essa atividade nós vimos a semana passada também, não é? Que é a palavrinha que nós vamos completar com as, es, is, os e os. Então, vocês observam bem direitinho, faz a leitura da palavra, que aí vocês vão observar qual é a palavrinha que vocês vão usar. Por exemplo, na palavra festa. A palavra festa. Fez, es. Então, vocês vão usar o es, né? Ônibus, bus, us. Vocês vão usar us, né? Vocês vão completar a palavrinha com us. Ônibus. E a palavra, por exemplo, mosquito, né? Na palavra mosquito, mos, os, né? Os. Vocês vão usar os, tá bom? Então, a nossa atividade escola é essa, nós vamos fazer na escola. E a atividade casa é a produção de um texto narrativo, tá bom? Então, tenham todos bom estudo aí, tá certo? Um ótimo aprendizado. Beijo!